Recentemente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi extremamente criticado porque visitou o Complexo da Maré. Não, o que, que tem visitar o Complexo da Maré? Foi lá se encontrar com ONGs, com moradores da comunidade. Não, porque aquela é uma área dominada pelo tráfico. É verdade. Mas qual área do Rio de Janeiro não é dominada por algum tipo de criminalidade? Então, qualquer político que coloque os pés no Rio de Janeiro, se não for no Leblon, se não for no Ipanema, vai estar numa área dominada pela criminalidade. Por que que a favela incomoda mais que uma área de milícia, por exemplo, Renato? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Carlinha, Sheila, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Nós vimos aí uma série de falas de deputados de oposição ao atual governo reclamando da ida de Flávio Dino para o complexo da Maré. Vamos lá, vamos entender. Eu não sei nem por onde começar, o quanto é errado esse modelo de crítica, mas eu juro que eu vou tentar, Megali. Primeiro, reforça o modelo de estereótipo de que na favela só tem bandido. Vamos lembrar que isso não é algo inédito, que durante a campanha eleitoral se estabeleceu que aquele boné colocado pelo presidente Lula, escrito CPX, que quer dizer complexo, e qualquer um que conheça minimamente o Rio de Janeiro sabe disso, era uma saudação a uma organização criminosa. Quando você fala para quem não mora na favela, qual é a primeira palavra que vem na cabeça quando se diz favela? Vem termos como criminalidade, como tráfico de drogas, como bandidos. São termos bem diferentes de quando você pergunta para o próprio morador da favela o que vem na cabeça quando ouve a palavra favela, que vem solidariedade, amizade, comunidade. Quando uma organização política se vale de um preconceito para desqualificar o seu adversário, ele comete alguns problemas relacionados, primeiro, à ética, segundo, aumenta esse preconceito que o restante da sociedade tem, e o terceiro, mente porque faz parecer que na favela só tem bandido. Vocês me conhecem há algum tempo, alguns dos ouvintes me acompanham há algum tempo e sabem que eu já escrevi um livro sobre favela. Sabem que há 20 anos eu estudo esse universo de mais de 13.500 favelas espalhadas por todo o Brasil. E durante esses 20 anos, se tem algo que eu tenho convicção de afirmar, é que na favela existe muito mais potência do que carência. Infinitamente mais trabalhadores do que pessoas da criminalidade. Aliás, arrisco dizer que o entorno desses deputados que fazem esse modelo de crítica ao ministro da Justiça, Flávio Dino, tem muito mais bandido do que tem nas favelas. Cada vez que alguém usa desse artifício para tentar desqualificar um opositor simplesmente porque quis levar o Estado nesse território onde o Estado não existe, porque na favela o Estado não tem nenhum monopólio da força, essa pessoa está aumentando algum modelo de preconceito que não vem de agora. Para fazer um paralelo rapidamente para os ouvintes entenderem. Imagina se alguém critica a ida de outra pessoa para o Estado de Israel, por exemplo, falando, olha, você vai para Israel, lá só tem judeu. É exatamente a mesma coisa. É exatamente o mesmo processo de preconceito tacanho, que busca o que divide e não o que une a população. Até faltou a gente comentar, né, no dia dessa notícia, ou no dia seguinte a esse comparecimento do ministro ao Congresso Nacional, me chamou a atenção não ter sido lead, não ter sido topo das manchetes, o preconceito escancarado de um ministro ter que ir ao Congresso Nacional e responder esse tipo de coisa, dizer, estive numa comunidade carente para ouvir as pessoas. Ô Renato, essa frase que você trouxe aí a favela, as comunidades têm mais potência do que carência, a gente estava até discutindo fora do ar, né, o significado disso tudo, porque não minimizando as carências, mas trazendo
a força das pessoas que conseguem sobreviver a tudo isso, conseguem tocar as próprias vidas, conseguem desviar da criminalidade, que às vezes é muito presente ali e às vezes é muito sedutora por ser uma saída mais fácil do que encarar esse dia a dia de gado mesmo que a gente vive para conseguir não ter quase nada, né? E também essa potência das pessoas que conseguem transcender, conseguem empreender e conseguem sair desse ciclo tão difícil que puxa tanto as pessoas para baixo, né? Carla, as favelas, que tem quase 18 milhões de pessoas, que seriam o terceiro maior estado da federação, que movimentam e produzem mais de 200 bilhões de reais por ano, contribuindo, portanto, para a economia brasileira mais do que a grande maioria dos estados brasileiros, eles conseguem realizar tudo isso, mesmo sem ter creche, mesmo sem ter saneamento básico, mesmo sem ter acesso à educação de qualidade. Imagina o que as favelas poderiam produzir para a economia brasileira se o Estado fosse mais presente, se fossem dadas oportunidades para esses brasileiros que moram em favela. Talvez o nosso ouvinte tenha acompanhado a cobertura da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, da Band News, sobre o movimento que nós realizamos, nós, da Central Única das Favelas, do Data Favela, e com o IBGE. Né? Eu tive a oportunidade de passar o sábado na favela de Heliópolis, lançando a campanha Favela no Mapa, que é uma parceria nossa, do Data Favela, com a nova presidente da CUFA, com a ministra Simone Tebet, que foi à favela de Heliópolis, e com o Cimar, atual presidente do IBGE, para garantir que a favela esteja presente nos censos e nos dados estatísticos do Brasil, para que a gente volte a ter políticas públicas baseadas em evidência. Esse movimento que foi lançado, que nós falamos aqui, inclusive, na coluna na última sexta-feira, mostra a importância da presença de entes do Estado, de ministros de Estado na favela, para garantir exatamente com que formas preconceituosas, como esses deputados se dirigiram aos trabalhadores das favelas, deixem de existir. Acontece que nos últimos 4 anos nós paramos de ter políticas públicas baseadas em dados e em evidências. E é exatamente isso que faz com que o preconceito cresça, com que se faça o uso político baseado em mentira, porque o que nós pudemos acompanhar nas redes sociais eram pessoas falando que, inclusive, o ministro foi sem escolta para lá, quando as fotografias mostravam que isso não era verdade, para estigmatizar a favela. Não é à toa que hoje mais de 6 de cada 10 trabalhadores que moram em favela já tiveram que mentir o local onde moram para conseguir uma entrevista, para conseguir passar numa entrevista de emprego. Por que essas pessoas têm que mentir o lugar onde moram? Por conta de falas como a desses deputados que questionaram a ida do ministro da Justiça na Maré. Isso é triste demais. E às vezes nem para conseguir emprego, vaga de emprego, porque tem vergonha dos próprios colegas. Conheci um rapaz que morava numa favela, ele descia um ponto antes da casa dele para dizer que ele morava em outro local e ia caminhando até uma comunidade. Triste demais isso acontecer e quando a gente fica sabendo de cortar o coração. Só lendo uma mensagem aqui, Megali, do nosso ouvinte que falou, pareceu estranha a comparação que o Renato fez, deu a entender que ele estava comparando judeus com bandidos. E aí eu respondi para ele, você pegou exatamente o ponto do preconceito. Porque ele estava comparando os judeus aos moradores da favela. É exatamente esse ponto. Bom, né, quem vai Megali? dar a última palavra aqui é ele. Quem tem mais autoridade para falar de favela que Bezerra da Silva. Renato, beijo. Não? Não. Ah, você não separou? Não. Eu não pedi para você? Não entendi. Carlinha, desculpa. Desculpa. Você pode cantar, Megali. Vai, canta. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde e marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. Beijo, Renato. Até semana que vem. Beijo, até a próxima.